Nós estamos nesse mês de dezembro com a nova campanha, né? A campanha dos novos avanços. E eu preguei uma série de palavras lá, eu falei para vocês lá na Barra Oeste, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu creio que novos avanços são possíveis quando nós discernimos qual é a estação de Deus que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Nós só vamos avançar quando eu discernir, quando eu olhar para mim mesma, quando eu olhar para a minha vida e eu reconhecer qual estação que eu estou vivendo em Deus. Amém? E aí eu começo te dizendo que assim como há estações do ano, nós também temos estações espirituais na nossa vida. Você sabia? Pergunta para a pessoa do seu lado, você sabe que existem estações espirituais na nossa vida? Gente, o aniversariante de hoje está aqui, ó, o pastor Isaías. Você pode dar um... Ele veio celebrar aqui conosco, na casa do Senhor. Esse é o melhor lugar, meu pastor, para se estar. Amém? Glória a Deus. Então, você se fortalece, você tem força, você é impulsionado a viver, a ir para lugares altos, aquilo que Deus tem para nós, quando você reconhece qual estação que nós estamos vivendo. Amém? E você precisa crer que Deus é que te estabelece em cada estação. Cada estação que você estiver vivendo, foi Deus que te estabeleceu. Amém? Porque a nossa vida ela é feita de processos. Para que você chegue no propósito, você vai passar por processos. Amém? E eu sempre digo que o processo muitas vezes dói, mas o propósito ele nos cura. Amém? Glória a Deus. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abrir os teus olhos nesta noite para a realidade espiritual que você está vivendo nesse tempo. Amém? E o propósito de Deus é sempre te preparar. Eu tenho dito que o ano de 2022, Deus nos preparou, mesmo que as estações que nós vivemos sejam estações duras, de pouca beleza, quando muitas vezes nós vemos uma estação de inverno ou a estação do outono, mas eu quero te dizer uma coisa, a estação que você vive, seja ela dura ou seja ela de pouca beleza, elas são necessárias para que você possa ser impulsionado aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Se eu não conseguir pregar todas as estações, são 5. Se eu não conseguir pregar todas, eu prego 2 ou 3 e depois eu continuo. Eu quero começar com Isaías 55:10, que diz assim: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que as estações são como a palavra dele em nós. Uma estação não passará para outra vazia, amém? Sem que se cumpra o seu propósito. Então, assim como a chuva cai, né, e ela tem um propósito, de fazer com que as plantas cresçam, assim também as estações para as nossas vidas. Amém? Então, quando Deus ele envia as estações para as nossas vidas, é para que a gente possa florescer. É para que você possa alcançar aquilo que Ele tem para você. Amém? Mas elas não vêm só para florescer. Algumas estações vêm porque nós precisamos gerar. Algumas estações vêm porque nós precisamos recuar. Só que a gente precisa reconhecer. Amém? Então, tem umas estações que vão nos fazer ir, mas tem estações que vão nos fazer, muitas vezes, ficar quieto ali naquele lugar. E é isso que nós vamos ver. Então, Deus te leva muitas vezes a determinadas estações para trabalhar o seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado. Muitas vezes Deus te leva a determinadas estações para trabalhar o seu coração. Porque Deus não te vê como o homem te vê. Deus sabe exatamente aquilo que está no nosso coração, amém?
Então, existem estações que vão moldar você, existem estações que vão moldar o seu comportamento. Aquilo que precisa fazer, Deus vai fazer. Então, o que eu quero falar, eu quero trazer aqui a história de Davi. Porque Davi foi um homem que viveu 5 estações, para mim, proféticas na vida dele. E eu quero trazer um paralelo das estações que Davi viveu, que o impulsionou a cumprir o seu chamado, como as estações que nós vamos viver na nossa vida. Isso quer dizer que nós vamos passar por elas, e pode ser que, assim como as estações, todos os anos elas vão e voltam, nós também podemos passar por determinadas estações, mas se precisar, Deus vai nos voltar para uma outra estação. Porque sempre Deus vai querer cumprir o seu propósito. E Ele vai fazer tudo o que Ele precisa fazer para que você cumpra o seu propósito. Amém? Então, eu digo que Davi, ele viveu 5 estações proféticas que o formaram. E a primeira estação que o Davi viveu, que formou Davi, que formou o coração de Davi, foi Belém. Fala Belém. Davi começa ali em Belém, e eu poderia dizer que foi ali que Deus formou o coração de Davi. Quantos concordam comigo? Que foi em Belém que Deus formou o coração dele. Então, Belém é aquela estação onde você vê a fidelidade de Deus nas pequenas coisas. Eu diria que Belém é aquela primeira estação quando você chega, né, na igreja, né, e Deus precisa formar o seu coração, Deus precisa alinhar alguns comportamentos, Deus precisa te moldar. Então, Belém é essa estação onde Deus trabalha no secreto. Onde Deus vai ali e vai fazendo assim devagarinho. E você vê assim que, né, a fidelidade de Deus e nas pequenas coisas. Foi essa estação que Davi viveu aqui em Belém. Porque a gente nota que Belém, todo o valor pessoal que Davi dispunha, vinha do relacionamento com Deus. Tudo aquilo que Davi foi viver mais tarde, né? Tudo aquilo que reverberou na vida de Davi foi do relacionamento que ele teve em Belém. Então, quando se está em Belém, você precisa aproveitar esse momento com Deus. Você precisa aproveitar desse relacionamento com Deus, porque Deus vai ser fiel nas pequenas coisas. Serão muitas coisas que Ele irá trabalhar, muitas coisas que Ele irá formar, porque essa estação de formação, mas essa estação é que vai te levar para lugares altos. Amém? Foi em Belém que Deus levou Davi a entender que ele precisava ser fiel nas pequenas coisas. Foi ali onde ele fazia coisas que ninguém via. Então, muitas vezes em Belém você vai fazer coisa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Amém? Então, Davi era o filho de Jessé, o mais novo. E ser pastor naquela época era algo tão pequeno, né? Que famílias com mais dinheiro pagavam para ter um pastor de ovelha, mas quando não se tinha dinheiro para pagar um pastor para cuidar das ovelhas, era o filho mais novo que fazia. Então, provavelmente era um trabalho, né, que ninguém queria fazer, né? E muitas vezes Belém é um lugar solitário, porque Davi ficou ali sozinho por muitas vezes, né? Lugar de choro escondido, lugar que muitas vezes nós não entendemos muitas coisas, mas eu quero te dizer que sempre que você estiver num lugar que você não entende muitas coisas, eu quero te dizer, confia em Deus. Tenha uma decisão no seu coração, eu não entendo, mas eu confio no meu Deus. Amém, queridos? Porque esse Deus sabe tudo a nosso respeito. Então, Davi ficava ali sozinho cuidando das ovelhas. E aquele lugar que ele cuidava das ovelhas não era pastos verdejantes, era no deserto. Não era um lugar confortável. Então, muitas vezes em Belém não tem nada de especial, porque é um lugar que muitas vezes você está sendo formado. É o lugar do cotidiano, é o lugar da rotina. É um lugar, muitas vezes, de pouco entendimento, mas também é lugar onde nós submetemos a vontade do nosso Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque aí eu te faço uma pergunta. O que diferenciava Davi dos seus irmãos? Davi, nesse momento que ele vivia em Belém, ele era cheio de tarefas rotineiras, né, de cuidar ali daquelas ovelhas, daquele pasto. Quanto se identifica? Muitas tarefas, né, na rotina.
Então, e tudo que Davi fazia era com devoção para o Senhor. Era isso que diferenciava Davi dos seus irmãos, porque tudo que ele fazia por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E era isso, foi isso que sustentou Davi em Belém. Foi isso que levou Davi a alcançar aquilo que ele alcançou. Querido, que vai te fazer, né, receber tudo aquilo que você tem, é esse momento que você tem com Deus, aquilo que Deus está formando no seu coração. Amém? Todo o valor pessoal que Davi dispunha vinha do relacionamento com Deus, porque Belém foi que deu toda a estrutura para Davi. Porque muitas vezes nós vamos nos lembrar, né? Hoje eu estava atendendo um casal, ele estava falando sobre um tempo difícil na vida deles, né, no ministério deles, um tempo que eles tiveram que fazer algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, mas depois tudo aquilo que eles hoje estão vivendo. Então, muitas vezes você está vivendo tempos difíceis, né, tempos de dificuldade, mas eu quero te desafiar a confiar em Deus e te dizer que tudo que você faz hoje, né, embora que muitas vezes você abre mão, né, menos de você, eu quero te dizer que mais tarde você vai entender e você vai falar: Deus, foi naquele tempo que eu conquistei aquilo que eu tenho vivido. Amém? Sabe por quê? Porque Deus te vê quando ninguém está te vendo. Foi o que aconteceu com Davi aqui, né? Deus nos vê naqueles lugares que ninguém nos vê. Então foi lá em Belém que Davi venceu as suas guerras, foi lá em Belém que ele matou o urso, foi lá em Belém que ele matou o leão, né, que queria matar as suas ovelhas. Por isso que Belém foi uma estação muito importante na vida de Davi. E muitas vezes na nossa vida com Deus nós vamos passar por Belém. Ou nós estamos em Belém, ou senão você já passou de Belém, nós vamos para a próxima estação e você vai reconhecer a estação que você está. E existem guerras nossas que nós só vamos vencer em Belém. Existem guerras nossas que nós só vamos vencer no nosso relacionamento com Deus. E a gente precisa vencer, amém? Ou talvez hoje uma dificuldade, uma batalha que você precisa vencer é na sua família. Às vezes algo que você precisa vencer é no seu casamento. Talvez é dentro de você, né, que você precisa vencer. Então, para que você possa passar por outra etapa, para outra estação, vença essa etapa na sua vida, amém? E parece que muitas vezes nós estamos sozinhos em Belém, né? Mas mate os ursos que você precisa matar, mate os leões que você precisa matar. Aproveite, abrace essa oportunidade, porque Deus vai te levar para lugares altos em nome de Jesus, amém? Saia da sua Belém aprovada, de cada estação que você passar, saia aprovado, porque a sua aprovação é que te leva para lugares que Deus tem reservado para você, amém? Então, nós passamos por Belém, porque é ali que Deus, né, forma o nosso coração. Tantas coisas lindas foram formadas em Belém, amém? Então, Deus forma o nosso coração, porque Belém é lugar de formação, né? É frase que Deus trabalha no secreto. E Deus leva Davi para Gibeá, que é a segunda estação. Então, existe um segredo que Deus quer nos revelar em Gibeá, como em Belém também. Porque se Belém foi uma estação da fidelidade de Deus nas pequenas coisas de Gibeá, nós vamos ver aqui que Davi foi provado nesse lugar. Mas olha o que diz a palavra de Deus, Tiago 1:2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, essa palavra está nos ensinando um segredo, que quando nossa fé vence as provações, isso gera perseverança.
Fala para a pessoa que está do seu lado, para você não esquecer essa noite. Quando a nossa fé vence as provações, isso gera perseverança. Então, os desafios que você tem vivido geram em você perseverança. Amém? E muitos de nós temos sido provados, sim ou não? Mas Deus está te provando para gerar em você uma perseverança, para que você seja inabalável, invencível, amém? Então, Davi sai de Belém e vai para Gibeá. Gibeá era a cidade de Saul. Então, para atender Saul, que passou a ser atormentado, porque Saul saiu da presença de Deus. E todas as vezes que você sair da presença de Deus, querido, você será atormentado. Falai de mim. Então, foi lá que Davi vê o gigante Golias desafiando o povo de Deus. Foi nesse lugar, foi em Gibeá. E sabe o que Davi fala quando Davi vê aquele gigante? Ele estava em Gibeá. Que ele vê que ele se oferece para matar aquele gigante, ele diz assim: eu não vou na minha força, mas nas minhas habilidades, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, ele não olha para o tamanho do gigante, ele olha para o seu Deus e ele faz essa declaração. Então, todas as vezes que você se deparar nessa estação, onde você se encontra com um gigante, você vai olhar para esse gigante, você vai falar: eu não vou nas minhas habilidades, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Eu vou no nome dele. Então, do dia para a noite, Davi sai do anonimato, porque ele, apesar dele ter sido ali reconhecido, né? Mas ele vai viver todo um processo, e nessa estação ele foi reconhecido, porque ele matou o gigante. Davi, ele era precioso aos olhos de Deus, mas diante dos homens ele não tinha glória nenhuma, ninguém conhecia Davi. Né? E sabe o que Deus queria em Gibeá? Quando ele tem aquele sucesso repentino, Deus queria provar o coração de Davi. Então, muitas vezes, quando nós estamos em Gibeá, quando de repente nós saímos, né, de Belém, daquele tempo da dificuldade, nós vamos para um tempo onde Deus nos leva a vencer, né, alguns gigantes, ter algum sucesso. Deus quer provar o teu coração quando você tem sucesso. Quando você conquista, quando você pede aqui nas campanhas, quando você termina um ano e você consegue comprar seu carro, você consegue comprar sua casa, seu casamento está estabelecido, Deus quer ver quem é você quando você conquista. Amém? É como se Deus estivesse dizendo para nós assim: eu quero provar o teu coração quando você tem sucesso, eu quero provar o teu coração quando você tem elogios. Olha, que bom, você está indo, né? Você cresceu. E às vezes nós nos perdemos nesse momento aqui, nessa estação aqui. Porque nós chegamos em Gibeá, nós matamos o gigante, mas aquilo, né, ao invés de quanto mais eu tenho em Deus, mais eu dependo dele, porque tudo que eu tenho foi ele que me deu, muitas pessoas se esquecem. E elas viram semideus, vice-deus, e não dependem mais. Mas Davi, também nessa estação, ele foi aprovado por Deus. Amém? Deus não vai te entregar o seu milagre se você não conseguir administrar aquilo que Ele vai te entregar. Né? Deus vai provar o nosso coração para saber se nós temos condições, porque Ele quer nos abençoar. Ele já liberou as bênçãos sobre nós, mas Ele quer saber se nós estamos prontos. Então aprenda que as bênçãos e as adversidades também nos provam. Ela prova o nosso coração de forma distinta, amém? E o sucesso também pode nos matar se nós não estivermos em Deus. Quantas pessoas se perdem nessa estação? Na estação da conquista. Fala: ai de mim, querido, por isso que você está aqui. Você não vai se perder. Deus vai te entregar as suas bênçãos. E isso vai fazer com que você valorize mais e mais. E que você dê honra, toda glória a Deus. Amém? Pode aplaudir, é para Ele. Então, Davi continua aqui com o coração humilde, demonstrando as mesmas responsabilidades, aquele mesmo Davi, né, que estava lá,
no pastoreio, matando urso, leão. Foi o Davi que estava aqui também. Então, a grande lição de Gibeá é que a promoção, ela vem de Deus. E as perseguições não vão te paralisar, porque todas as vezes que você se deparar com o seu gigante, seja em qual for a área da sua vida, você vai olhar para o seu gigante e você vai dizer para ele: gigante, eu não vou nas minhas habilidades, eu não vou no meu conhecimento, mas eu vou em nome do Senhor Jesus, e eu vou te derrubar em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Amém? Mas aí Davi sai do lugar de sucesso, né? E aí a próxima estação que Davi vai viver é Adulão. Ixi, essa estação foi dura. 1 Samuel 22, 1. Fala ali, né? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades ou com dívidas ou insatisfeitos também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Então Davi sai de Belém, vai para Gibeá, experimenta o sucesso e Deus resolve pisar o freio. E Deus leva Davi para os tempos mais difíceis da sua vida. E pode ser que você esteja nesse tempo. Você está em Adulão. Mas se você for ver os salmos, né, que Davi escreveu na caverna de Adulão, são os salmos mais bonitos. Porque apesar de uma estação dura, como eu falei, as estações duras, elas são imprescindíveis nas nossas vidas também. E os tempos mais difíceis, eles trazem também para fora o melhor de nós. Não, os tempos difíceis não podem trazer o pior de você, mas tem que trazer o melhor de você. Tem que trazer a sua humildade, tem que trazer a sua fé, tem que trazer a sua força, não sua amargura, não a sua decepção, não o seu mau humor, não a sua grosseria. Amém, queridos? Então, Adulão fala disso, né? Fala, o Senhor manteve Davi, sabe por quanto tempo? Por 7 anos. Mas eu quero te dizer, hoje, Deus não vai te deixar em Adulão por muito tempo. Porque Deus tem pressa, amém? Adulão vai ser só para que ele possa formar, né, a identidade dele, enraizar a identidade dele em nós, amém? E as lições difíceis de aprender, muitas vezes nós aprendemos em Adulão. Porque ele estava sozinho ali, porque aqueles 400 homens não tinha nada, né? Meu marido fala, você me vê andando com alguém, você está ensinando, ou eu estou ensinando, ou eu estou aprendendo. E ali eu fico pensando, Davi estava sozinho mais uma vez. Porque o que aqueles homens tinham para dar para Davi? Então, quando Davi também, nós vamos ver esse texto, que quando os irmãos de Davi souberam que ele estava ali, eles foram ficar lá com Davi, né? Então, Adulão, nós vamos ver também que os irmãos tiveram muitos ciúmes de Davi. Então, Adulão, quando acontece na vida de Davi, isso trouxe a família de Davi para perto dele. Então, Adulão muitas vezes também restaura, né, os tempos de dificuldades, momentos onde nós passamos por dificuldade com as nossas famílias, com os nossos irmãos, né? Que isso muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes o sucesso nos afasta, às vezes as nossas ideias, a nossa imaturidade, mas Adulão precisava acontecer na vida de Davi para que ele restaurasse o relacionamento dele com a sua família. E muitas vezes Adulão vai servir para restaurar alguns relacionamentos nas nossas vidas. Alguma coisa que foi interrompida, amém? Porque Davi, ele seria rei. Eu quero te dizer, Deus te fez para ser rei, para conquistar lugares altos. E muitas vezes você, para conquistar, você vai ter que passar por Adulão para restaurar áreas, alianças que foram desfeitas. Amém? Então, muitas coisas nas nossas vidas precisam ser restauradas para que se cumpra a vontade de Deus. Ali eram 400 homens, era só problemas. Davi ali não tinha em quem se apoiar, né? Ele teve que se aprofundar e se apoiar no seu relacionamento com Deus. Amém? Então, Caverna de Adulão quer preparar você por dentro.
Fala glória a Deus, né? Porque por fora você pode, né, até estar destruído, mas por dentro Deus vai te revestir e você vai conseguir vencer. Amém? Você vai levar as suas maiores dores, mas também as suas maiores vitórias. Amém? E a ótima notícia é que Adulão não vem para te matar ou te destruir, pelo contrário. Adulão vem para te estabelecer numa estação para que você possa alcançar a próxima estação. E aí, no final da estação de Adulão, aqueles homens se tornaram os poderosos homens de Davi. E uma coisa que Davi fez em Adulão, Saul estava perseguindo Davi, e a Bíblia fala que Saul, lá na caverna, essa seria uma oportunidade para Davi matar Saul, né? Mas Davi preserva a vida de Saul, e Davi ensina uma grande lição para aqueles homens. Então, você não precisa se defender. Muitas vezes as pessoas pedem que a gente faça justiça com algo que nos fizeram. Mas Davi ensina, a justiça vem de Deus. Quem vai fazer é Deus. Eu não posso tocar na vida desse homem. Amém? Então, deixa Gibeá e deixa Adulão provar o seu coração para que você possa passar para a próxima estação. Amém? Deus vai testar você. E muitas vezes Ele te testa com o oposto daquilo que Ele quer te entregar, né? Ele quer te entregar as vitórias, as bênçãos, e às vezes você está passando por um momento difícil. Mas as suas guerras, os seus desafios vão te promover. Fala para a pessoa que está do seu lado, as suas guerras, os seus desafios vão te promover. Então, recapitulando aqui para a gente passar para a próxima. Belém, foi tempo de Deus formar o coração. Gibeá foi a estação que moldou e Adulão provou o coração. E quando Davi sai de Adulão, ele vai para Hebrom. Hebrom é o lugar onde Deus estabelece Davi, nessa próxima estação. E eu fico imaginando o que aconteceu nesse momento ali. Davi ele seria rei de toda a nação, mas Deus leva Davi para Hebrom, que era uma região menor. 10% daquilo que Deus tinha para Davi era Hebrom, né? E Davi poderia muitas vezes ter olhado para isso, né, e falado, mas não, Deus me ungiu para ser o rei dessa nação. Mas Davi, ele tinha um coração diferenciado. E eu vou ler aqui para vocês sobre essa estação na vida dele, está lá em 2 Samuel 2:1. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo, devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu, vai sim. Davi perguntou, para onde devo ir? O Senhor respondeu, para Hebrom. Naquele momento ali, nesse contexto, Saul tinha morrido, Saul já não existia mais. Então Davi sai de Adulão e os homens que estavam com ele, com Davi, vão ao redor dele e falam para Davi que aquele seria a hora, né? Que Saul morreu, agora você é rei, você já foi ungido em Belém, agora chegou a sua hora, Davi. E sabe o que Davi faz? Ele fala assim, eu preciso perguntar ao meu Deus. Eu não vou fazer nada da minha vontade, mas eu vou perguntar ao meu Deus se é a minha hora. E eu tenho certeza que aqueles homens ficaram frustrados, né? Porque ele tinha sido ungido rei. Ué, como assim? Você vai perguntar para Deus aquilo que Ele já te deu, né? E ele faz uma pergunta para Deus. Deus, eu devo sair desse lugar ou eu devo subir daqui? Aí Deus fala. Ele pergunta, né? Para onde eu irei? Deus responde, vá para Hebrom. Hebrom foi o lugar onde Deus mandou que ele fosse. Sabe o que significa Hebrom? Aliança. Fala para a pessoa que está do seu lado, aliança. E a gente encontra duas coisas aqui em Hebrom. Primeiro, que Deus estabelece Davi ali. E segundo, nós vamos ver o amadurecimento de Davi. Então, essa estação na vida de Davi, Deus queria alcançar ele. Hebrom mostra, né, que a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Fala, a vontade de Deus precisa estar acima de todas as coisas. Quantas coisas nós fazemos sem perguntar a Deus?
Você fala, Deus me ungiu, então eu vou fazer. Não, querido, tudo que você fizer, você precisa perguntar para Ele. Deus, eu devo? É para esse lugar que eu tenho que ir? Então Hebrom é o lugar que Deus nos ensina a ser aliançado com Ele. A nossa aliança é maior do que Ele, é maior com Ele do que com os homens. Amém? Então, Davi foi ungido para reinar sobre todo Israel, mas de repente, ele recebe uma direção. E ele faz uma pergunta, porque Davi, ele fala, Deus é para obedecer, Deus sempre vai nos levar a um lugar de aliança com Ele. Antes de você chegar no lugar que Ele planejou para você. Deus tem um reino, Deus tem tudo já foi estabelecido, mas tudo que eu fizer, eu preciso ter uma aliança com o meu Deus. O meu Deus precisa participar das decisões da minha vida. Então não tomem, decisões em cima daquilo que você pensa, do que você acha. Não, Senhor, eu devo ir para esse lugar? É para lá que eu vou, Senhor. A sua aliança é com Ele, amém? Então, é a aliança que vai te segurar nos momentos difíceis. Eu sempre falo isso, em casamentos aqui, que eu já fiz, alguns aqui. Eu falo que muitas vezes nós achamos que é o amor que sustenta o casamento. O amor é muito bom, mas o amor ele vai mudando as facetas na medida que você casa. Mas o que segura um casamento é a aliança. Nossa, bispo, mas não é o amor, não. Amor faz parte, mas é a aliança que segura. Então, nos momentos difíceis que nós vamos viver, a nossa aliança com o nosso Deus é que vai te segurar. Amém? Então, Hebrom, nós amadurecemos. Então, Deus leva Davi para esse lugar antes de cumprir o seu propósito. E Davi amava Deus mais do que o reinado, porque ali era só 10% daquilo que Deus tinha para Davi. E Davi ouve a voz de Deus. Davi recusa entrar em qualquer lugar que não seja da vontade de Deus. Amém? Então, coloque a sua vida na estação que Deus tem para você. Que Deus está estabelecendo você. Amém? E aí, a última estação é Sião. A última estação, Sião, que depois se transforma em Israel, é onde as promessas de Deus se cumprem. E é para esse lugar que nós estamos indo, amém? Lugar onde Deus, as promessas deles vai se estabelecer. Então, essa estação fala da liberação completa do que Deus prometeu a Davi. Querido, existe uma estação, existe um lugar da promessa de Deus na sua vida. Então, essa estação nos fala, Sião, que é a liberação completa, Então, quando Davi chega nesse lugar da presença de Deus, as promessas de Deus começam, a se cumprir. E a primeira coisa que Davi faz quando ele chega em Sião, ele traz de volta a presença de Deus para aquele lugar, para Israel. Ele traz a arca de volta. Davi chega nesse lugar não para o seu benefício próprio, não para a sua honra própria, mas ele chega nesse lugar para ser um rei segundo o coração de Deus. E muitas pessoas, foram abençoadas quando Davi chega nesse lugar, porque ele traz a arca, ele traz a presença de Deus. Eu quero te dizer que muitas pessoas serão abençoadas, porque vocês vão trazer a arca da presença de Deus de volta, amém? Para as casas, para as famílias, para as pessoas, amém? E Deus nunca, quando a gente chega no lugar da promessa, quando a gente chega em Sião, no lugar que Deus tem para nós, nunca somente nós vamos ser abençoados, amém? Mas todos aqueles que estão à nossa volta vão ser abençoados, amém? Porque Sião é lugar da abundância, é lugar da promessa, é lugar do cumprimento da promessa, amém? E a promessa, quando ela vem, ela é abundante, ela vai jorrar. Glória a Deus. Então, Sião é o destino profético das nossas vidas. É lá que começa a ser descortinado tudo aquilo que Deus tem para nós. Quantos querem chegar em Sião? Porque o que eu quero dizer para vocês é assim, não desista, ainda que você não está vivendo as promessas de Deus, você vai viver essas 5 estações proféticas. É preciso que você viva, mas depois que você
viver cada uma delas, você vai chegar no lugar que Deus tem para nós, amém? E esse destino profético, ele é individual e ao mesmo tempo coletivo, porque da mesma forma, quando eu sou abençoada, toda a minha casa é abençoada. Mas você não será estabelecido, como eu falei, uma estação ele forma, uma estação ele prova, uma outra estação ele prova aliança, mas você não vai ser estabelecido em Sião se você não passar. Então você quer avançar, novos avanços, então reconheça, fala, Senhor, qual estação que eu preciso passar, o que eu preciso ainda aprender para que eu possa receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas às vezes nós temos medo de fazer essa pergunta para Deus, né? Nós às vezes queremos ser estabelecidos antes do tempo. Se você for estabelecido antes da hora, sem você passar pelo processo, muitas vezes você vai ser reprovado e você vai ter que voltar tudo de novo. Porque nosso Deus é Deus de processo. Quantos já entenderam isso? Então, se renda aos processos de Deus. Dói menos. Você começa em Belém, mas você vai chegar em Sião. É lá que Deus está esperando com as promessas dele. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite e você tem vivido assim momentos muito difíceis, né? Na sua casa, na sua família. Mas eu quero dizer que Deus quer reconstruir, Deus quer recomeçar. Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus de oportunidade. Deus está derramando para nós dessa unção de lugares altos. E se você está nas terças-feiras, não desista. Não desista de avançar, não desista de crer. Amém?